Olá pessoal, meu nome é Clóvis Martins Costa, eu estou aqui para falar um pouco sobre o meu trabalho. Vou fazer um recorte de alguns trabalhos que foram feitos entre os anos 2000 e 2020. É uma pesquisa que eu faço com pintura e que envolve a disposição de tecidos da pintura, o algodão, geralmente o algodão cru, na margem do rio ou em margens diversas, né, de lagoas, de rios, oceanos, etc. O trabalho inicia mais ou menos no ano 2000, lá na praia de Ipanema, em Porto Alegre, lugar onde eu nasci e me criei. Então aquela configuração, aquela paisagem, de certa maneira, se constituiu como um elemento muito importante para a formação do meu olhar. Eu sempre observei muito aquela linha de horizonte, aquela faixa de areia, a vista do Morro do Sabiá, que ficava bem pertinho da minha casa, então aquela orla, né, que era composta pelo morro. Então foi um lugar onde praticamente o pátio da minha casa. Então eu percorri muito aquele lugar, né, em passeios a pé ou de barco, até mesmo nadando no rio, apesar da poluição, às vezes entrava no Guaíba. Então esse lugar fez muito assim, fez parte da formação do meu olhar, como eu disse, né? Então nos anos 2000, eu passei a fazer umas experiências com os tecidos da pintura, diretamente sobre a margem do rio, buscando então essa impregnação, essa retenção daqueles elementos da margem no tecido, na superfície da pintura. Então eu estendia o pano, deixava que o rio agisse, que as ondas, né, passassem em cima da superfície, a areia ia se depositando, às vezes passava um bicho, um pássaro, folhas caíam, pessoas passavam caminhando, enfim. Esse espaço se transformou numa espécie de retenção daqueles acontecimentos à margem, né? Posteriormente eu emulsionava aquela superfície com uma cola diluída com água, enterrava a pintura e depois que ela estivesse seca, eu levava para o ateliê e passava a tratar com elementos mais específicos da pintura, com planos de cor, com camadas de tinta, enfim, como se aquela pintura revelasse então aquelas informações que ficaram depositadas no tecido. Enquanto o tecido estava nesse modo de impregnação, eu também saía para fotografar ou para escrever ou para fazer alguns vídeos da paisagem, então para registrar aquele processo. Aí fui formando um banco de imagens, de textos, né, de informações extraídas daquele lugar, das experiências naquele lugar. Num determinado momento eu passei a imprimir imagens daquele processo ou de elementos da paisagem nos tecidos e levei os tecidos de novo lá para a beira, então já com essas imagens impressas, então num trabalho já com outro tipo de camada, né? Não só as interferências do próprio tempo ou da própria natureza no tecido, mas também essas interferências da própria imagem impressa. Então tinha um atravessamento aí da fotografia no próprio campo da pintura. E fui trabalhando fazendo diversas experiências com tamanhos variados, né, de tecidos, com impressões variadas, no sentido de fazer esse tipo de experiência, tratando conceitualmente então dessa questão da pintura que diz respeito a uma espessura temporal, essas camadas de procedimentos e camadas de faturas, de ações, camadas de ação do tempo, formando então essa superfície bastante sensibilizada, né, que é a pintura. Então, eu entendo a pintura como essa zona de aporte, né, de chegada de informações, mas também um espaço de consolidação, né, de uma certa espessura de tempos, né, de experiências, uma condensação, então, dessas diversas etapas, né, que vão formando o campo pictórico, né? Então eu falo aqui do meu ateliê na Praia do Laranjal, que é aqui em Pelotas, no sul do Brasil,
Eu estou assim a 2 quadras da Lagoa dos Patos, perto aqui da Praia do Cassino também, perto do Oceano Atlântico. Então, perto do Pampa, então esse espraiamento da visão, esse encontro entre territórios, né, tão distintos, né, e essas muitas águas, né, me animam a continuar pensando, a continuar trabalhando. Agora, nesse momento de reclusão, né, de isolamento, tenho feito muito essa revisão dos trabalhos, né, dessa trajetória, olhando de novo para esses arquivos, né, refletindo sobre o trabalho. Então está sendo um momento, de certa maneira, muito difícil, porque eu não posso fazer o trabalho no campo, né, no campo externo, né, que faz todo sentido para mim, né, essas saídas de campo. Mas ao mesmo tempo eu tenho feito essas incursões, então, pela própria memória do trabalho, pela memória do processo. Então gravei esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco a minha produção. Espero que tenham gostado, que tenha dado a ver um pouco desse processo e das minhas motivações como artista. Um abraço.